Obrigada. Boas tardes. É com imenso prazer que eu preparei essa exposição e principalmente estar aqui com vocês nessa data tão boa, tão bonita. Então, vamos lá. Essa apresentação desenvolve-se através de flashes sobre os aspectos mais significativos da vida de HPB. É baseada nas informações contidas nos livros. Esse daqui. Esse que é a biografia dela, né? Da Sylvia Cranston. E nesses dois livros também, todos são publicações da editora. Esse daqui, que é a história da Sociedade Teosófica, né? E o início do movimento teosófico. E esse outro, que é o volume 2 também, que é a história da Sociedade Teosófica, e é os primeiros anos na Índia. Então, me baseei nesses três livros. Então, vamos lá. Eu estava perguntando, essa foto dela, né, é tão expressiva, né? E aqui, então, o Lótus Branco. Esse título foi cunhado pelo Coronel Olcott em sua homenagem. E eu li nesse livro da Sylvia Cranston, que foi assim acho que o primeiro ano depois do aniversário da morte dela, né, da passagem dela, os lotos de um determinado lugar, agora não estou me lembrando do lugar, mas um determinado lugar, acho que na Índia, né, amanheceram todos assim floridos, todos os lotos, no dia 8, né, de maio, um ano depois da morte dela. Então, eu acho que isso foi muito significativo e foi o que motivou, então, o Coronel Olcott a cunhar, né, esse título a ela, em homenagem a ela. Bom, então, aqui, ó. Vamos agora, então, para passar nos flashes. Então, a ancestralidade. A sua família materna é uma das famílias mais antigas da Rússia, os Dolgorukov. Essa família retrocede 10 séculos, isto é, 1000 anos, ao príncipe Rurik, fundador do que viria a ser o Império Russo. Rurik era um viking. Daí, então, aqui a gente já vê que é uma família de pessoas corajosas, destemidas pelas histórias deles, né, dessa família. Tem histórias de bravura muito, muito interessantes. E uma observação interessante. Alguém comentou com o Mahatma sobre o comportamento de Blavatsky, né, o comportamento combativo e explosivo. Daí a resposta do Mahatma prendeu-se a essa questão da hereditariedade, ou seja, Helena descendia de uma família com essas características de bravura ou que lhe dava condições de encarar de frente todas as perseguições e afrontas que iria sofrer como portadora das mensagens dos mestres. E daí ele acrescentou, se ela tentasse controlar-se, ela teria um ataque apoplexo. Bom, então, outra coisa interessante, outro dado interessante da vida dela são essa linhagem materna, né? A avó era uma cientista da botânica, nessa área de conhecimento, botânica e arqueologia, e artista de destaque. Falava 5 idiomas, estudou grego clássico e moderno. E a mãe, também, por sua vez, era chamada de Jorge Sand da literatura russa, romancista famosa. Ou seja, Helena pertencia a uma linhagem de mulheres com perfil diferenciado, naquela época na qual a maioria delas ficava reduzida à vida e a fazeres domésticos, isto é, gerar filhos e cuidar da administração do lar. Ela nasceu no dia 12 de agosto de 1831, em Ekaterinoslav,
né, traduzindo, Glória de Catarina, na Ucrânia, à beira do rio Dnieper, ao longo do qual cresceu a dinastia dos Dolgorukov. Essa cidade foi construída para a Catarina, a Grande. Aqui tem uma imagem da cidade em 18, no final do século, que é século XVIII, século XIX. E aqui a gente tem a Ucrânia, né? Quer dizer, bem colada aqui a Rússia, né? São Petersburgo está aqui. E aqui a gente é uma camponesa, uma roupa típica, né? De uma ucraniana, de uma mulher ucraniana. Aqui também nós temos um grupo de danças ucranianos. Isso eu apanhei aqui tem uma colônia de ucranianos no Paraná. Mas eu apanhei essa foto para a gente ter ideia do contexto cultural, né, onde Madame Blavatsky nasceu, e vocês vejam, quer dizer, as danças, as cores vivas, né, e também os movimentos, né, ousados dos bailarinos. Quer dizer, procurei dar uma visão do contexto, né, no qual ela cresceu. E também aqui na Ucrânia tem essa tradição que a gente conhece como da Rússia, né? Mas também na Ucrânia eles têm essas matrioscas, né? Bom, então, a infância dela, né? Foi uma infância marcada por constantes mudanças de moradia. Sua vida de criança sempre foi com muitas mudanças em virtude da profissão paterna, militar, artilharia da cavalaria. Então, um lugar, eu não vou mostrar todos os lugares, porque eles mudaram muito em função até da profissão do pai. Mas vamos lá, o que chama mais atenção. Então, São Petersburgo, que na época rivalizava com Paris e Londres. Aqui nós temos o atual Hermitage, que na época era o Palácio do Czar, em São Petersburgo. E aqui tem uma igreja ortodoxa, também em São Petersburgo. Essa igreja é a do sangue derramado. Então, agora, essa frase, essa carta, essa frase é de uma carta que ela escreveu e que saiu nesse Espiritualista já em 1874. E ela, nessa carta, ela fala: pelo bem do espiritualismo, deixei minha casa, uma vida amena no seio de uma sociedade civilizada, e me tornei um ser errante na face da terra. Então, essas imagens que eu passei, né, dessa cidade, São Petersburgo, tudo, e essa frase podem nos dar uma ideia do que significava para ela o distanciamento do seu mundo familiar. O coronel Olcott narra uma passagem na qual ela recebeu um pacote da família contendo objetos e quitutes russos. E no meio dos papéis do embrulho havia um pedacinho de pão que ela envolveu carinhosamente porque ela lembrou-se de uma tia que, na verdade, essa tia era 2 anos só mais velha que ela. Então, é uma pessoa muito, muito ligada afetivamente. Então, ela pegou esse pãozinho, envolveu carinhosamente no tecido e colocava debaixo do travesseiro. Isso quando já estavam em Nova York, ou depois foram para a Índia, enfim. Ela tinha muito apreço, né, a terra dela e ao que representava. Inclusive, quando chegava essas coisas, ela fazia essas comidas e tudo, ela fazia questão de espalhar, que todo mundo provasse, quer dizer, tinha esse prazer, né, em relação às lembranças, recordações lá da Rússia, da terra dela. Quer dizer, na verdade, a Ucrânia, mas era na época russa também, né? Bom, então, vamos voltar aqui a mais uma cidade, mais um local, a Odessa, que era um renomado centro cultural e estação de férias no Mar Negro. Aqui tem o balneário de Odessa, para a gente ter uma ideia, né?
E quando, morando com os avós, por quê? Aos 10 anos, Helena fica órfã da mãe. Ela e a irmã passaram a morar com os avós maternos em Saratov, na Rússia Central. Então, aqui não dá para ver porque está tapando aqui, mas é por aqui. É aqui abaixo, aqui no meio, aqui, entendeu? Aqui tem a tela, mas é por aqui, na Rússia. E lá, entre as lembranças da irmã dela, Vera, então, dessa época, sua irmã Vera escreveu sobre recordações a respeito das narrativas de Helena nos salões e grutas pré-históricas de Saratov. Lembranças, histórias de tempos passados, contato com a vida oculta e misteriosa presente em tudo que a cercava. Plantas, animais, objetos, tudo era animado, tudo tinha vida. Então, aí a gente tem outra pista, que podemos considerar tudo isso como fruto da imaginação fértil de uma criança, ou como a expressão de sua capacidade natural para adentrar e circular em diferentes estados de consciência, bem como de se comunicar com diversas formas de vida e existência. Depois, mais para frente, a gente vai ver um pouco também, quando o coronel Olcott, os comentários que ele faz a respeito dessa capacidade dela. Mas vamos voltar, então, aqui. Depois, também eles moraram em Astrakhan, no Cáucaso, e também em função já do trabalho do avô, passaram a residir em Astrakhan, região dos Calmuques, budista, e que tinham vindo, os Calmuques tinham vindo originalmente da Ásia. Pela primeira vez, Helena teve contato com uma religião oriental e budista. Bom, então aqui, olha, Astrakhan, quer dizer, Astrakhan está para cá. É que a letrinha está atrapalhando aqui. Mas está para cá. Quer dizer, é outra região, né? Já é outra região. E isso eu estou mostrando para a gente ter ideia do quanto já na infância ela foi preparada, né? Foi se preparando para esse. Astrakhan fica aqui, fica por aqui. Não tá, essa barra está atrapalhando. Mas, então, outra coisa, que ela, daí, aqui, ó, né, um povo, né, esse povo de Astrakhan, né? Vocês veem que é já bem asiático, né? Outro tipo de pessoas, né? De etnia. Em 7/7 de 49, ela casa-se com um senhor muito mais velho que ela. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão não posso perder tempo. Mas ela casa-se com esse senhor, Blavatsky, e diz, inclusive, se nessa biografia, que o casamento nem chegou a ser consumado. Eles ficaram casados, acho, por volta de 3 meses. E ela foi morar, inclusive, em Tbilisi. Mas ela fugiu, foi para Constantinopla, e de Constantinopla ela foi viajou, né, foi viajar pelo Egito e pela Grécia. Olha, aqui é aqui, ela estava aqui, Tbilisi, que é a capital, acho que é a capital da Geórgia, essa cidade importante. Então, é interessante observar que, nessa ocasião, Helena estaria com 18 anos, inicia um novo período de sua vida, saindo do ambiente estritamente familiar no qual até então havia permanecido. Outra coisa, tanto o Egito como a Grécia são países com uma significativa tradição filosófica e esotérica. Eu estou falando assim, dando esses dados, para mostrar como a vida dela toda ela foi caminhando, né? Vamos dizer, se preparando para a missão, a grande missão dela, né? Bom, passado
Depois, isso em 49. Em 1850, ela vai para Londres. Inclusive, o pai você fala, o pai era conivente com ela, o pai assim, nossa mãe, inclusive, mandava dinheiro, enfim, sempre apoiou muito. E eles, então, viajam pela Europa em 1850. Segundo consta, ela havia ido para Londres a fim de estudar com um grande mestre tcheco, um pianista, Ignaz Moscheles. E nesta cidade, ela participa de um concerto beneficente de 3 pianos, tocando em conjunto com Clara Schumann, que era esposa, uma grande pianista e compositora, esposa de Robert Schumann, e Arabella Godard, uma pianista inglesa. Essa daí eu nunca ouvi falar. Mas, enfim, aí tem um parêntese. Conforme narrativa do Coronel Olcott, a Madame Blavatsky era excelente pianista e tinha um piano de armário no apartamento que eles, inclusive, compartilhavam em Nova York e tocava seu repertório pianístico. Às vezes, os Mahatma, que ela, vamos dizer assim, ela usava o corpo de Madame Blavatsky para se expressar, né, também executavam belíssimas peças musicais. Daí diz o Coronel Olcott, música dos Pandavas, assim, peças lindíssimas. Então, isso é uma coisa interessante. Depois, em Londres, aqui ó, a foto dela, jovenzinha, né? Nessa época, mais ou menos, teria essa idade. Agora, o encontro com o mestre Mora, que foi também em Londres. E como que ocorreu? Estava ocorrendo a grande exposição no Hyde Park, no fabuloso Palácio de Cristal. No cortejo de abertura, no meio da delegação da Índia, reconheceu seu querido mestre, que ela reconheceu, né, o mestre querido que visualizava desde criança e fez menção de dirigir-se a ele. Ele, porém, fez um gesto para ela se deter e lhe mandou aguardá-lo no dia seguinte num parque na ponte do rio Tâmisa. Nesse local e na hora indicada, o mestre Mori apareceu diante dela. Esse encontro se deu exatamente no dia do seu aniversário, 12 de agosto de 1851, quando ela completava seus 20 anos. Aqui uma foto que eu tirei da internet de mestre Mori. Então, nesse encontro, mestre Moria lhe deu explicações e solicitou a sua colaboração. Esta incluiria a concordância em permanecer por 3 anos no Tibete. E aí tem um registro dela, né, no diário, que ela, sei lá, um registro que ela fez do seu próprio corpo. Noite memorável. Certa noite, a luz da lua se ocultava em Ramsgate, eu acho. Era dia 12 de agosto de 1851, quando encontrei M, o mestre dos meus sonhos. Depois, a partir daí, ela narra na biografia dessa Silvia Cresmar muitas viagens. Ela fez viagens para Quebec, New Orleans, México, Londres, Calcutá, São Francisco, e sempre à procura de tendo experiências, conhecimentos, quer dizer, inclusive isso tudo, quer dizer, esse livro é interessante, né, porque essa Sylvia Cranston coletou material de cartas, de depoimentos, quer dizer, a gente não sabe, porque ela inclusive, como estava no processo, passando por processos iniciáticos, ela não falava nada. Ela nunca, como é que diz? Nunca narrou, nunca explicou nada o que acontecia, que não cabe, né? Não, o processo iniciático é absolutamente misterioso. Mas, então, essas viagens, quer dizer, né, de
de conhecimento, de experiência. E ela fez tentativas, pelo menos que eu vi, 2 tentativas frustradas de entrar no Tibete. E daí, nesse período de 58, de 1858 a 1867, são 9 anos que ela passa na Rússia. Ela chega no Natal de 1858 e fica com a família, né? Retorna ao Cáucaso e a convivência com os avós em Tbilisi, que a gente lê Tiflis ou Tbilisi, é a mesma cidade. Daí, em 1868, ela conheceu, né, o mestre Kuthumi, entrou em contato com ela. E é muito interessante isso, que a gente vê que foram 17 anos do primeiro contato que ela teve com o mestre Moria em Londres. Passaram os 17 anos. Daí, então, eu acredito, finalmente o mestre Kuthumi chegou. Ou seja, podemos imaginar que durante todos esses anos ela foi sendo preparada para essa nova etapa da realização de sua missão de vida. Então, aqui nós temos a foto de mestre Kuthumi. Ela teria 37 anos e viveu em sua casa no pequeno Tibete, em Caxemira. E eu agora também peguei algumas fotos. Não, aqui o mapa de Caxemira, né? Aqui o Tibete está por aqui, Caxemira, quer dizer, essa região. Aqui tem o Nepal, né? A Índia, o norte da Índia, então, por aqui. E é a região dos Himalaias. Então, aqui temos algumas fotos que eu apanhei agora também no Google, para dar uma ideia. Olha que lindeza! E eu fiquei encantada que aqui, olha, os Himalaias. Eu fiquei me lembrando daquele curso dos precursores, né? Que teve lá uma palestra, além dos Himalaias. Daí eu fiquei pensando, quer dizer, além dos Himalaias, né? Para passar os Himalaias e para chegar, né, onde os mestres vivem. Bom, mas isso é outra viagem. Então, aqui, ó, que lindo. Eu fico muito impressionada com como ela, quer dizer, como ela viajou, né? Da onde ela veio, da Rússia, de tudo, que agora já em outro mundo, né? Em outro. E aqui. Durante esse período, aprendeu o idioma Senzá, nome místico da língua sacerdotal secreta, e o inglês, uma vez que suas futuras atividades exigiriam que tivesse um domínio total desse idioma. Na biografia dela, essa Silvia Cranston diz até porque ela, quando criança, a mãe arranjou uma governanta inglesa para ela aprender inglês. Só que essa governanta era de um lugar, vamos dizer assim, eu entendi assim que era um lugar do interior e ela, vamos dizer, a gente diria que ela falava caipira, ou seja, um inglês muito regional, né? Muito cheio acho que de erros. Então, que as pessoas até riam quando ela começava a falar. Então, aqui ela aprimorou o inglês, né? Bom, do tempo de espera. Aqui ela passa também mais fazendo viagens pelo Oriente Próximo, pelo Oriente Médio, muitas viagens. E até que, quando ela está em Paris, pretendendo se estabelecer em Paris, no ano de 1873, recebe uma ordem expressa, destino Nova York. E, lá em Nova York, então, ela tem um encontro auspicioso com Henry Steele Olcott. Em 1874, a HPB procura conhecer os irmãos Ed em sua fazendola no estado de Vermont. E ali conhece o coronel Olcott. Então, aqui é outra coisa interessante, porque o coronel Olcott trabalhava para um jornal
e receber a tarefa de averiguar a veracidade dos fenômenos espíritas que estavam ocorrendo nessa localidade. Segundo sua narrativa, ao entrar na sala da casa do Verde, deparou-se com a presença marcante de HPD. Ela usava, inclusive, uma camisa vermelha, marca dos combatentes de Giuseppe Garibaldi. Conforme ela própria lhe narrou, ela lutou ao lado de Garibaldi na Batalha de Mentana, contra as forças papais e francesas. E eles aí começou então já uma grande amizade, quer dizer, eles tiveram, vamos dizer assim, uma simpatia, uma afinidade muito grande entre eles dois. E daí começaram a trocar, como é que diz? Primeiro, acho que trocavam cartas, e depois se encontraram em Nova York e acabaram, inclusive, compartilhando uma moradia. E aí, nesse período, com Olcott, que ele é interessado no espiritismo, mas daí ela foi fazendo demonstrações diversas com ele, perante ele, né? Demonstrações para ele, de controle dos elementais, materializações, hipnotismo psíquico, ou seja, ele foi conhecendo-a e com todos os dons, com tudo o que ela já dominava, né? Nesse mundo esotérico. Então, a impressão dele, quando a conheceu, era um sólido rosto calmurco, contrastando em sua sugestão de força, cultura e inferioridade com os rostos comuns que havia na sala, de maneira tão estranha, aqui eu não estou vendo, que a sua roupa vermelha se opunha aos tons cinzentos e brancos das paredes e peças de madeira e dos trajes apagados dos restos dos convidados. Ou seja, foi aquela, quando ele viu, né, a figura, ele se surpreendeu e ficou depois, acabou ficando encantado. Então, e aí outra coisa que ele falava, ela, em relação a ela, essas são as primeiras impressões, né? Ela falava não como místico oriental, mas antes como um refinado espiritualista. E outra, ela tinha um jeito gracioso e cativante, e suas críticas a homens e coisas eram originais e espirituosas. Essas 3 frases são frases que ele fala, que ele descrevendo o impacto que ele teve quando a conheceu. Bom, daí então nasce o nascimento de um movimento. E Madame Blavatsky, segundo ele também recebia, né, nessa partilha, ele via e sabia, que ela recebia os mestres, né, que apareciam, quer dizer, ou em projeções astrais, enfim, de várias maneiras. Mas, então, ela recebeu ordens recebidas da Índia, mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela. E também escolher Olcott, quer dizer, ele também já estava envolvido, né, e já tinha, vamos dizer assim, os credenciais para ser o parceiro da fundação da Sociedade Teosófica, que aconteceu em 17 de novembro de 1875. Os objetivos da Sociedade Teosófica: formar o núcleo de uma fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, caça ou cor. O estudo de religiões, filosofias e ciências antigas e modernas e a demonstração da importância de tal estudo. E a investigação das leis inexplicadas da natureza e dos poderes latentes do homem. E aí, aqui tem o selo, né, da sociedade: não há religião superior à verdade. E aqui nós temos a lamanceria, que era aonde ela morava, né, que era a verdadeira, eles chamavam, era a moradia deles, mas eles chamavam a lamanceria, ou seja, era a verdadeira, era o local onde era a verdadeira sede da Sociedade Teosófica. E um lugar muito movimentado, num clima de total liberdade de pensamento, e com a figura encantadoramente desafiante de Madame Blavatsky. E aí frequentavam pessoas de várias profissões,
curiosos, jornalistas, clérigos, artistas, viajantes, aristocratas, ou seja, a presença dela era muito, né, muito, né, cativante e impactante. Bom, ela, então, em início de 75, começou a escrever esse Isis Sem Véu. E o interessante é que ela sentou, escreveu uma página e não sabia o que ia acontecer, né? Isso, segundo os relatos de Coronel Olcott, ele sentia a presença e atuação de vários Mahatmas por ocasião da elaboração desse livro, todos atuando através de HPB, que demonstrava diferentes estados de humor e de consciência, ou seja, uma disposição psíquica quando era ela mesma e outras quando estava a serviço de um Mahatma. Também variavam as caligrafias, a depender dos períodos de escrita. Ou seja, diversas passagens nos dão a entender que essa obra foi elaborada por diferentes Mahatmas. E agora, uma coisa significativa é que a HPB começou a escrever a primeira página que eu falei, sem saber do que se tratava. Era um artigo, era um folheto, e depois a coisa foi. Nossa, aí nem é o caso de ficar detalhando. Mas é interessante que o Olcott ajudava na correção gramatical dos textos, ou seja, foi uma obra elaborada por muitas mãos, incluindo leituras de livros baixados da luz astral. E chegou um dia, inclusive, porque ele ficava corrigindo, que ela, como russa, ela também não tinha domínio total do inglês. Então, uma vez ele teve uma dúvida, e ela dizia que era macia, que era assado, daí ele pediu, ele falou, eu tenho que ler, porque ela lia na luz astral, então ele pediu para ela baixar o livro, e ela materializou o livro, para ele, inclusive, corrigir. Essa obra de 4 volumes teve grande receptividade em vários meios intelectuais. Esses relatos do Coronel Olcott nos dão uma ideia da capacidade de HPB para circular em diferentes estados de consciência e nas dimensões interiores e sutis da realidade, presente, passado e futura, ou além do tempo e do espaço. Bom, essa obra daí, eles receberam, então, a missão de ir para a Índia. Essa missão tinha por finalidade o renascimento da cultura e das religiões tradicionais da Índia e do Ceilão, atual Sri Lanka. E então eles foram e lá realizavam palestras, demonstrações. Essas demonstrações é isso. A Madame Blavatsky materializava, né, fazia demonstrações de materializações, ou seja, ela mostrava esses poderes psíquicos que ela tinha e que é um potencial que nós temos, né? É o potencial que fala o terceiro objetivo da sociedade teosófica. E também interessante que eles tinham partilhas, ou seja, eles tanto na Índia como no Ceilão, eles trocavam ideias, trocavam conhecimentos com vamos dizer assim, ele fala até assim, os sacerdotes, mas os mestres de várias tendências do hinduísmo, do budismo, de outras religiões, de outras tradições. Então, havia sempre uma troca. E também fundaram várias lojas. Ou seja, aqui que eu falei, que perguntei para Fernando, que essa foto, que quando eles estavam, eu não sei de onde é essa foto, quem são as pessoas, mas, quer dizer, a não ser Madame Blavatsky e Olcott. E eu achei interessante porque, quando eles estavam saindo do Ceilão, esses senhores, uns senhores lá, pediram para tirar uma foto. Eu não sei se é essa foto, está entendendo? Mas me lembrei, quando eu li no livro, eu lembrei dessa foto. Mas tudo bem, está aí. Pelo menos a gente vê que são pessoas, certamente, ou teósofos, ou pessoas também das tradições, né, religiosas de lá. Bom, a chegada em Madras, em maio de 82, Blavatsky e Olcott adquiriram uma grande propriedade em Madras, na Índia, bairro de Adyar, estabelecendo lá oficialmente a sede internacional da Sociedade Teosófica, às margens do rio Adyar,
Aqui uma foto antiga, né? Bem antiga. E agora nós temos a foto moderna, a foto de Adá atual, de, lá da série da sociedade. Aqui é o Rio Adá, né? Aqui estão eles. E a HPB deixa a Índia em 1885. E em Londres, no dia 8/5/1891, libera-se dessa encarnação. Há exatamente 130 anos. É hoje nós estamos celebrando. E, para terminar, que me ofendam e caluniem, que alguns me chamem de impostora. Dia virá em que a posteridade aprenderá a conhecer-me melhor. Ó, pobre mundo tolo, crédulo, maldoso. Aqui são as obras, mas não vai dar tempo, já terminou o meu tempo. Então, aqui, se alguém quiser depois, eu posso passar, se alguém se interessar. Mas tem aqui as obras e as influências dela, mas não vamos parar por aqui. Então, espera aí, vou botar aqui. Pronto. Muito obrigada. E agora, Jorge, com você. Oi, irmã. Que belíssima apresentação. Então, como o tempo é curto, né, nós temos de ser rápidos, eu vou pedir que você tire o seu compartilhamento, para eu poder compartilhar também aqui alguns slides. Ah, eu tiro, stop sharing, né? Eu tiro isso, Isso, né? e eu vou... Pronto, acertei? Sim, sim. Ai, ai. Bom, eu vou, então, seguir aqui com essa homenagem à nossa querida fundadora, Helena Petrovna Blavatsky, nesse dia 8 de maio, e é uma data realmente especial e nas diferentes partes onde existem lojas teosóficas, grupos, as pessoas se reúnem nessa data para fazerem essa homenagem simbólica a essa instrutora, a essa, como a irmã colocou muito bem, né? Essa pessoa tão especial que foi a senhora Blavatsky. Então, nesse dia 8 de maio, os teosofistas homenageiam a senhora Blavatsky, pois este foi o dia do seu passamento em 1891. Esse dia também é consagrado à recordação afetuosa dos trabalhadores da Sociedade Teosófica que já partiram deste plano físico. Então, neste dia também se homenageiam ex-presidentes, ex-fundadores de lojas. Aqui em Salvador, nós temos a nossa homenagem ao senhor Demóstenes Braga de Araújo. Pena que o irmão Cláudio, que é o seu filho, não esteja aqui presente, mas foi o fundador dessa atual loja teosófica Cut Home. Mas outras pessoas, como o Américo Simas, o Carlos Simas, e aqui na loja Cutume, a irmã Zaida Mancuso, né, diferentes outras pessoas, outros irmãos, Roberto Sampaio e tantos outros, aqui fica até, né, não é bom a gente citar nomes que podemos cometer injustiça, né, omitir algum, mas esse é o dia para prestar. Então, todos esses, né, desbravadores e que deram início ao movimento teosófico aqui em Salvador e no Brasil, no mundo, né, a senhora Blavatsky, o coronel Wolcott, William Judes e outros, né, parece que foram 17 pessoas que fundaram a Sociedade Teosófica. Então, nesse dia do Lótus Branco, ele foi instituído pelo coronel Henry Steele Wolcott, que foi cofundador e foi o primeiro presidente internacional,
em 1892, portanto, um ano após o passamento dela, que foi em 8 de maio de 1891. Então, admirável pela excentricidade das circunstâncias que envolvem o seu nascimento, crescimento e morte, da sua estrutura e da sua posição para com o meio ambiente, é a flor de lótus tida em vários países como a representação simbólica de vários mistérios cósmicos. Tanto que na própria doutrina secreta, escrita pela senhora HPB, e com a inspiração, a instrução dos Mahatmas, né, principalmente os dois Mahatmas, Moria e Kutumi, ou Kutihumi, há um capítulo dedicado ao simbolismo do lótus branco. Então, ele tem toda essa mística, porque é uma planta aquática que tem as suas raízes cravadas no lodo e a haste envolta pela água e a flor flutuando à superfície. E a semente do lótus, mesmo antes de brotar, encerra em si as folhas da futura planta perfeitamente formadas. Então, é realmente uma flor especial, uma planta especial. Então, a sua semente caindo no lodo brota dali e ressurge numa nova flor. Por analogia, isto representa a queda, quer dizer, simbolicamente, né? Tentando fazer uma representação, né? Uma analogia com a nossa evolução, com o ser humano, nós temos a queda da mônada no plano físico, o domínio deste do astral, do mental e do búdico, o lodo, a água, o fogo e o ar, os 4 elementos da natureza. Então, como essência, como mônadas, como espíritos, viemos à matéria, né, emanados desse princípio, como ela fala, incognoscível, absoluto, e passamos por todos esses estágios, né? E o físico é esse estágio mais denso. E a flor do lótus tem essas raízes justamente no lodo, naquela água escura, mas dali ela surge, dali ela se liberta e surge na superfície com essas pétalas de uma brancura ímpar e de várias cores, né? A lótus cor-de-rosa e tantas outras. E aqui no hemisfério sul, aqui principalmente no Brasil, nós encontramos as baronesas, que seriam similares a essa flor de lótus. Aqui nós temos, inclusive, aqui no nosso dique do Tororó, né, essas plantas que são da mesma família do lótus. E vemos, né, aquelas folhas imensas e a flor, né, na superfície. Então, esse surgimento dessa flor na superfície seria esse surgir no plano átmico, que seria essa condição mais elevada nossa, mais interior, mais sutil, né? Como se diz, a nossa própria condição de volta ao ponto de origem. Então, representa também essa flor de lótus a evolução e a reencarnação, a mônada como ego, renovando sucessivamente os seus corpos, né? Aqui saiu 2, mas os seus corpos, né? Ou personalidade, né? Essa constituição dos corpos físico, né? Etérico, energético, né? Emocional e mental, que forma a personalidade que é mortal, que é temporária, que é passageira, né? Tem prazo de validade. Isso que estamos aqui vendo, né? Com os 5 sentidos, né? Percebendo e agimos, né? Com os sentidos de ação, os 5 sentidos de percepção e os 5 de ação. Então, tudo isso diz respeito a essa personalidade que é temporária, mas é como se a mônada se projetasse, ela, né, lança um raio de si e nós temos essa condição aqui
passageira, temporária. Então, Helena Blavatsky expressou que os membros da sociedade teosófica que desejassem se reunir no dia de sua passagem para os planos sutis poderiam estudar e refletir sobre textos do Bhagavad Gita e de A Luz da Ásia de Sir Edwin Arnold. Então, nós podemos fazer aqui alguma reflexão sobre um pequeno trecho, uma pequena passagem do livro quinto, que narra uma das passagens, isso está em Luz da Ásia, um dos livros sugeridos por ela para que se fizesse essa homenagem, essa reflexão, porque é um poema mostrando a vida do senhor Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, o desperto. Então, nesse livro quinto, narra, né, numa sequência que, quando chegaram à beira do rio, o Siddhartha Gautama e os seus discípulos, seus companheiros, uma jovem senhora de olhos de pomba, com as faces banhadas de lágrimas e as mãos juntas, saudou-o, ajoelhando-se. Senhor, disse ela, tu és aquele que ontem teve piedade de mim no meio destas figueiras, onde vivia só, criando meu filho. Porém, este, brincando entre as flores, encontrou uma serpente que se lhe enrolou no pulso e, enquanto ele ria, exasperava-se a língua bífida que se agitava na boca aberta do seu frio companheiro de brinquedo. Porém, ai de mim, logo se fez pálido e silencioso. Não podia imaginar por que deixava de brincar e por que caíam seus lábios dos meus seios. E alguém disse, está envenenado. Outro acrescentou, vai morrer. Porém, eu, que não quero perder meu querido filho, pedi-lhes um remédio, que fizesse abrir novamente seus olhos para a luz. Era tão pequena aquela mordedura de serpente que não era possível, creio eu, que aquele animal pudesse molestar e ferir este menino tão gracioso que brincava com ele, com o animal. Então disse alguém, há um homem santo na montanha, olha, e ei-lo que se aproxima, vestido com seu traje amarelo. Pergunta-lhe se não existe um meio de curar o mal que ataca seu filho. Então, vim dolorosa para ti, cuja fronte se parece com a de um deus, e chorando, levantei o véu que cobria o rosto de meu filho e roguei-te que dissesses quais ervas seriam eficazes. E tu, Senhor, não me repeliste, ao contrário, o olhaste com olhos ternos e o tocaste com a mão paciente. Depois, estendendo novamente o véu, disseste, sim, irmãzinha, há uma coisa que pode curá-lo logo, a ele e a ti também, se puderes encontrá-la, porque quem consulta um médico tem que levar o que prescreve. Peço-te, portanto, arranjar um tola de semente, aqui saiu digitado, né, de semente de mostarda negra. Porém, tem cuidado de não tomá-la da casa de nenhuma família que tenha perdido algum dos seus membros, pai, mãe, irmãos, filhos, servos. Se encontrais semelhante remédio, teu filho recuperará a vida. Assim falaste, meu Senhor. O mestre respondeu com um sorriso, com um afável sorriso de ternura. Sim, eu disse isto, querida Kizogotami, o Kizogotami. Porém, encontraste a semente? Ela então diz, andei, Senhor, apertando contra meu seio meu filho que já estava frio, e pedi
em cada choça aqui na selva, dizendo: peço-lhes a bondade de dar-me uma tola de mostarda negra. E todos que a tinham me deram, porque os pobres são compassivos para com os pobres. Porém, quando perguntava: por acaso, amigos meus, alguém que tenha morrido antes em vossa casa, marido, esposa, filho ou escravo? Respondiam: minha irmã, que perguntais? Os mortos são numerosos e os vivos são raros. Então, devolvia a mostarda e agradecia tristemente, dirigindo-me a outras pessoas, porém estas me diziam: aqui está a mostarda, porém perdemos nosso escravo. Outros: aqui está a semente, porém meu bom marido morreu. Outros ainda: aqui está a semente, mas aquele que a semeou morreu entre a estação das chuvas e a colheita. Senhor, não conseguia encontrar uma única casa que não tivesse sido visitada pela morte. Por isso, deixei sob as vinhas silvestres, à margem do rio, meu filho, que não queria mamar nem sorrir, e vim ver teu rosto, beijar seus pés e suplicar-te que me indiques onde poderei encontrar esta semente sem encontrar ao mesmo tempo a morte, se meu filho ainda não morreu, como temo e segundo já me disseram. E aí responde o senhor Siddhartha Gautama: minha irmã, disse o mestre, buscando o que ninguém pode encontrar, encontraste este bálsamo amargo que queria dar-te. Aquele que amas dormiu ontem o sono da morte sobre teu seio. Agora tu já sabes que o mundo imenso chora uma dor semelhante à tua. O sofrimento que todos os corações suportam é menos pesado para todos eles. Olha, derramaria eu meu sangue se isto pudesse deter tuas lágrimas e dar-me o segredo desta maldição que faz do amor uma causa de angústia e que, através dos prados floridos, leva ao sacrifício, como são conduzidos estes animais mudos, os homens que são seus amos. Eu busco este segredo, sepulta teu filho. Então, esta é uma história contada nesse livro, A Luz da Ásia, mostrando um dos ensinamentos básicos do mestre Siddhartha Gautama, do senhor Buda, que é o da existência do sofrimento e aquelas 4 nobres verdades. Então, é, assim, algo para refletirmos, meditarmos, e essa foi uma das sugestões da senhora HPB. Então, esse lótus, como símbolo universal, ele tanto é no Oriente como no Ocidente, e é um símbolo cósmico, popular, porque a semente do lótus contém a miniatura perfeita da futura planta, como vimos anteriormente. Indica, portanto, que os protótipos espirituais de todas as coisas já existem no mundo invisível antes de se materializarem na Terra. Uma outra sugestão da nossa querida HPB foi a reflexão, leitura e reflexão desse maravilhoso, dessa escritura, dessa canção do Senhor, desse precioso livro que é o Bhagavad Gita. Como o tempo é curto, nós vamos aqui apenas sintetizar
uma pequena passagem que fala no livro 7º, nessa edição da edição de bolso da editora Teosófica, que nos fala justamente da yoga do discernimento. É o 7º discurso. Então, é dito pelo senhor Krishna Arjuna, o discípulo, ou o espírito, a personalidade. A terra, a água, o fogo, o ar, o éter, a mente, a razão e também o egoísmo são a óctupla divisão de minha natureza. Esta é a inferior. Deves conhecer minha outra natureza, a superior, o elemento da vida, ó potentemente armado, com a qual se sustenta o universo. E, para finalizar, eu vou colocar aqui uma música que está no CD do Rogério Duarte, que se intitula Canções do Divino Mestre, que são músicas tiradas de textos do Gita, do Bhagavad Gita, e que, com uma simplicidade grande, né, tenta absorver essa mensagem tão linda que é trazida no Bhagavad Gita e que a senhora Blavatsky tanto nos ensinou, nos inspirou, nos motivou a estudar. Então, a letra é baseada no texto e é de Geraldo Azevedo. As contas de colar estão presas por fio. Eu sou o gosto da água pura, a luz do sol e da lua. Sou dos mantras védicos, o som vibrando no éter. Eu sou o aroma da terra, eu sou o calor do fogo, sou a vida do que vive, a penitência dos santos. Ajuna, saiba que eu sou a semente original de todas as existências, o poder dos poderosos, dos sábios, a inteligência. Sou a potência dos fortes, desprovida de cobiça. Sou a prazer sexual, de acordo com os princípios da religião eterna. Maharata, soberano. Muito obrigado, irmãos. Esta é a nossa homenagem à senhora Helena Petrovna Blavatsky, que nos deixou esse legado fantástico aí e essa maravilhosa teosofia. Muito obrigado. Conseguiram ouvir a música? Consegui.
A princípio estava baixinho, mas depois deu para ouvir. É, Eu tenho um assessoramento aqui da Bia, e ela percebeu isso e modulou aí o volume. Tá bom. Afrânio, e os irmãos aí para participarem também, né? Complementarem, opinarem. Hoje é um dia de homenagem, né? Eu quero dizer aos irmãos Jorge e Cristina que o trabalho foi muito produtivo, foram mostradas ideias e imagens muito interessantes e que, naturalmente, enriqueceram essa tarde com a narrativa adequada para a homenagem à nossa fundadora e que realmente engrandece esse trabalho. Muito obrigado, então, pelo esforço despendido e todos aqui ficamos muito satisfeitos com esse trabalho de vocês. Faço minhas suas palavras, grande Afrânio. Grande Edivaldo. Muito obrigado, meus irmãos. Realmente, a Cris conseguiu aquelas fotos, aquele muito bonito, tudo muito bem descrito. Muito interessante. Saiu já, a editora já publicou, você até falou no assunto, é o Blavatsky, Tibete e Turco. Aquela parte que você fala que o livro não foi escrito apenas com duas mãos, aquela é a prática do turco. Se você ler o livro, aí tem muito mais informação ali, que coisa maravilhosa. ai, ótimo. Depois eu vou pedir para você mandar direitinho pelo Zap, viu? Que eu fiquei curiosa para saber mais sobre isso. Entra no site da editora, eles têm lá Blavatsky, Tibete e Turco. O título é esse. E essa é a prática do turco, né? Essa é a prática, o mestre pratica de uma maneira muito mais elevada. Mas você lendo o livro, você vai ver que a coisa é fabulosa. Incrível! Eu, gozado que eu fiquei mais assim inteirada disso, lendo esse livro do Coronel Olcott, esses dois livros aqui. Daí eu fiquei mais inteirada ainda. Nossa, ele narra, e é engraçado que ele fala, né, assim, da convivência. Eu achei muito interessante, estou lendo ainda. E daí que eu fiquei bem assim mais inteirada disso. Por isso eu quero saber mais mesmo. Muito obrigada. E tudo que você falou aí, e muito mais, está nesse livro. Desde o recebimento da carta que o mestre se materializa na frente da tia de Blavatsky e tudo. Ela diz que foi um indiano que apareceu e sumiu. Interessante. E ele vai escrevendo todas essas passagens, tudo. Até a entrada dela no Tibete, né? O que ela fez. Você precisa ver a maratona que ela se disfarçou de homem, fez e aconteceu. Mas conseguiu entrar. Incrível, né? Incrível. E aí ela pratica o turco, né, que é uma coisa fabulosa, muito bom. Deve ver, todo mundo deve ler esse livro, que ele é assim, muito bom, muito enriquecedor. Eu estou te falando que eu traduzi, né, e aí eu ainda me lembro aí de muitas histórias. Né? Que curtição! Traduzir um livro assim. Tem muitas passagens lindas, muitos contos, muitas coisas assim, muito interessantes sobre o Oriente. Vem cá, e eu procurando lá na editora, no site da editora, Teodoro. Isso. Tem encontro. Já foi editado já. Ai, que bom, ótimo. Vou ler, com o maior prazer. Vai gostar Obrigada. muito. Ô, Jorge, o problema de dar uma palestra para essa gente que sabe tudo é isso. Ninguém fala nada, todo mundo sabe. Já. É isso, é verdade. Nós temos aí Marcos, Fernando, né, outros irmãos aí, Cristina, Raimundo. E aí? Estão tudo quieto. Joilson, grande Joilson.
Geografia Cristina e Jorge por tão bela exposição. E eu conheço sinceramente a Helena Blavatsky há mais de 30 anos. Eu costumo dizer aos amigos que eu sou fã de carteirinha dela, sabe? Ah, É um ensinamento que está sempre atual, né? Passaram já 130 anos e parece que ela escreveu todo esse manancial de ensinamentos ontem, porque eu nunca vi um ensinamento tão atual quanto o de Blavatsky. E, assim, para mim, pelo menos, uma experiência riquíssima, né? Ter estudado os livros dela, estudo até hoje, a verdade é essa, né? Então, assim, um prazer também estar aqui com vocês, comemorando esse Dia do Loto Branco, que para a gente, para quem ama aquela mulher maravilhosa, é um momento muito especial, que emociona de fato, né? Então, o que eu posso dizer é isso. Gratidão a cada um de vocês, né? Gratidão pela loja aqui em Salvador. Eu acho que isso é maravilhoso. É um ponto de luz, né, para a nossa cidade, onde tantas pessoas se reúnem para falar do bem, do belo. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer a vocês, a cada um de vocês, por manter, né, viva e da luz, né, essa sociedade teosófica. Então, assim, é isso, queridos, viu? Realmente uma tarde auspiciosa. Gratidão. obrigada. Obrigado, Joilson. Valeu. Viu? Ô, tem uma passagem lá, inclusive foi a Fran que me emprestou esse livro, do Coronel Walcott. Folha, não sei o nome ainda, Fran, Folha do Velho Diário, acho que é esse. Aí tem uma passagem que o Walcott se levanta cedinho, vai descendo, bota a toalha no ombro, vai lá escovar os dentes, vai e desce a escada, e Blavatsky de cabeça baixa escrevendo, né? Passou a madrugada escrevendo. Aí ele passa por aí e fala assim, vamos trabalhar aí, ô burro velho. Aí, quando levanta a cabeça, ele vê que não era Blavatsky, é uma daquelas pessoas. Ele fica todo Ele narra cismado isso, é. e pede desculpa ao mestre. Era o mestre que estava lá escrevendo, lá, Ficou usando lá o até. processo do turco e escrevendo lá. Interessante. Essa passagem eu não consegui esquecer. Ela é pitoresca. Eu também, eu achei uma graça. Eu quero parabenizar essa homenagem que vocês fizeram, Cristina e Jorge, muito boa mesmo. E, assim, foi bom porque a gente viajou com vocês, né? Fez digamos assim, um devaneio aí interessante. Eu sumi porque eu estava tentando achar o cartaz de lançamento, a propaganda, né, do livro, que eu até postei no grupo da gente de teosofia. Prendeu aqui a câmera. O lançamento do livro, eu botei para vocês aí no grupo da gente. Tem até o link para comprar e tal, pela editora e tudo. Eu ia Que fazer livro? a capa. O livro, Que livro? H.P. Blavatsky, Tibé e Tupi. O que ia Esse fazer? que Edivaldo estava falando, né? Esse HPB, Não, Tibé. H.P. Blavatsky, Tibé e Tuco. Este livro, eu maravilhoso. até ia fazer a capa, mas eu só não fiz a capa porque já tinha... eu já estava começando a fazer a capa quando alguém falou para a Zeneida que já tinha sido feita e estava guardada, arquivada, e acabou sendo usada a que estava... Vem cá, como é que soletra, por favor? Como é que soletra esse? É Tuco? Tuco? Como é que é? Tulku. Tuco, tá. Não, tá. Tuco, entendi. É isso mesmo. Aí, se É o que eu não, quero. Edivaldo, ia ser uma dobradinha baiana aí, né? Você fazendo a tradução, eu ia fazendo a capa no livro. Mas que legal! Mas acabou não acontecendo. Valeu. Parabéns aí pela essa homenagem, foi muito boa, gostei demais. Que bom. Fico contente. É engraçado, eu estava pensando aqui nessa palestra e fiquei pensando assim, que nós todos aqui, né, acho que todos nós conhecemos e gostamos da Madame Blavatsky, e cada um sabe uma coisa. Daí eu fiquei pensando, é como numa família que a gente está falando da avó, do avô, né, aquela pessoa querida, que cada um lembra de uma coisa, lembra de um fato, lembra de um acontecimento. Quer dizer, eu acho que quando estou aqui agora com vocês, eu pensei muito assim,
que, na verdade, nós estamos compartilhando, né, a história delas, né, e os nossos sentimentos em relação a ela, quer dizer, os nossos sentimentos também amorosos e de agradecimento. Então, é muito gostoso. Eu me sinto assim em família, tá entendendo? Assim, como se nós estivéssemos lembrando da nossa avó, que a gente conheceu, que era uma pessoa ótima. Sabe assim, uma coisa gostosa, afetiva e devocional, né? Nossa mãezona, É, a mãe espiritual, né? mãe espiritual, verdade. É, acho muito gostoso. Foi muito bom, eu fiquei muito contente de vir. Nossa, eu curti tanto fazer isso, sabe? Mas Realmente, foi eu muito... gostaria também de agradecer aos dois irmãos, e especialmente, não especialmente, aos dois, mas eu acho que a Cristina me levou a... Parecia que ela estava contando a história da senhora Blavatsky, que ela tinha vivido aquilo. É a mesma sensação que eu tenho quando eu leio o livro do Sr. Alcott sobre a história da Sociedade Teosófica. Ele viveu aquilo e ele conta a história. E Cristina conseguiu contar a história, como se ela tivesse vivido ali. Então, ela passou realmente essa emoção e foi muito emocionante mesmo participar desses momentos com vocês. Então, eu agradeço a ambos e é sempre uma emoção rever todos e é sempre uma emoção muito grande eu lembrar que eu participo dessa sociedade e, como disse Joilson, é um ponto de luz mesmo, é assim que eu considero a loja aqui, as lojas em todo o Brasil, a ST em Brasília e a Sociedade Teosófica, a sede lá em Adiá. É muito, muito bom, muito importante. Então, agradeço a todos e obrigada, Cristina, porque me levou junto para tudo aquilo que ela viveu e que a gente pode viver junto, tá? Obrigada, Ai, que Jorge, bom, também foi que lindo. bom. E você, lindo, parecia que estava declamando uma poesia com tanta emoção também, que eu acho que foi assim uma tarde muito emocionante, né? Me fez, junto com alguns de vocês que eu não vejo já há um bom tempo, e além, né, desse plano aqui. Então, foi muito bom. Muito obrigada a vocês dois e a todos aqui presentes. Bom ver vocês. Obrigada. Eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer o trabalho de hoje, aos nossos irmãos expositores e a presença de todos, porque é uma oportunidade que a gente tem, né, de manter acesa a chama, né, a chama que nunca se apaga, mas manter acesa a nossa vista, né, porque ela em si nunca se apaga, mas precisamos É, dar energia e força para que ela não se exatamente. apague da nossa visão. Exatamente. Então, a gente reverberar, né, esse espírito de respeito, de reverência, de gratidão, né, à senhora Blavatsky e a todos aqueles, né, que trabalharam para que hoje a gente pudesse ter a oportunidade de conhecer conhecer esses ensinamentos, né, essas histórias, ver um outro lado do mundo e da vida. Enfim, eu acho que é um momento oportuno para que a gente possa expressar a nossa gratidão usando esses meios que temos, né, a conversa, o diálogo, a reflexão, a meditação e o trabalho sempre que oportuno, né? Então, eu fico muito grato a todos por podermos nos encontrar e concretizar esse evento, né? Em memória da senhora Blavatsky e da história da própria sociedade e daqueles que estavam envolvidos com a fundadora. Eu queria também dizer à nossa irmã Cristina que eu enviei para o seu zap, Cristina Vale, Ah, o título do livro, Blavatsky, Tibete Turco, é do Geoffrey Barboca, e eu já mandei para o seu zap, você pode depois... Ai, ótimo. Muito Ele já obrigada. está por escrito. E eu queria pedir perdão a você pela aqueles dados que você pediu, eu acabei me passando da foto, mas Pois é, numa mas outra aí oportunidade a gente não, e volta a ele. eu vou deixar, inclusive, muito obrigada pela sua atenção, pela sua boa vontade, Olha, a Iranê e chegando aí. eu vou deixar para vocês também, pedir para vocês pesquisarem, porque eu achei aquela foto muito bonita, e eu encontrei na internet, no Google.
Então, eu estou curiosa para saber quem são aquelas pessoas. Ainda mais agora, quando eles falam das viagens, nesses livros agora da história da sociedade teosófica, que eles narram, né? E daí eu fico curiosa para saber quem são as pessoas. Eu vou te mandar também umas fotos de Ladakh, que é o pequeno Tibete, onde você se referiu na sua palestra, aquela região de fronteira. Que ótimo! Ladakh. Muito obrigada. Fica exatamente ali na região da Caxemira. É chamado Pequeno Tibete. Maravilha. Eu vou mandar, então, pelo meu e-mail. Vou pedir para você mandar para o meu e-mail. Viu? Porque Perfeito. pelo Zap, não. O Zap é ruim, eu não consigo passar por e-mail. Então, eu vou concluir minha fala agradecendo mais uma vez a todos e enviando um amplex. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Fernando. Fernando que tem disponibilizado aí o Zoom para que a gente possa ter essas reuniões virtuais aos sábados, né? Gratidão aí, Fernando. Estou vendo que Iranê e Tana estão aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Iranê entrou aí, Tana já estava. Isso, né? Iranê. Olha ela aí. Oi, Iranê. Opa! Oi, Iranê, que saudade de você, Iranê. Aham. E aí, irmã? Olha. Ai, que delícia! O microfone acho que não está funcionando. Acho que não está funcionando. Esse dia especial... Só está o vídeo, Iranê. Tem que habilitar o microfone. Tana. E aí, Tana? Muita saudade de vocês. E obrigado pela grande palestra, essa grande tarde, que traz muita luz para mim e louvores para a HPB. Muito obrigado, que bom. Obrigado, Tana. E diretamente aí, de Recife. Iranê está tentando falar, né? Mas Iranê, aperta aí o coisinho, o microfone. O microfone no seu telefone. Deve ter um microfoninho aí. Ou no telefone, ou no celular. Acho que não é isso, não, porque não está nem aparecendo o microfone cortado dela. Ela deve ter entrado sem áudio, né? Isso, ela entrou sem áudio. Eu queria lembrar também que nossa reunião está sendo gravada, então vai ficar registrada aí para a posteridade. O que é um lado positivo, né, da tecnologia, né? Não há um mal que não se tire um bem, né? A distância une também, né? Ai, meu Deus. Mas aparece a minha VQA e eu não gosto. Isso é muito bom que fique gravado. Não gosto de gravação. Às vezes, eu fico me dando conta da VQA. Ave, mãe. Às vezes não dá para assistir, mas eu tenho assistido depois todas as palestras de vocês, né? E isso é muito bom. É bom mesmo. Precisamos facilitar a vida dos historiadores do futuro, né? Hein, Fernando? Você sempre disponibiliza no YouTube, no canal da loja, né? Isso, a loja tem um canal e basta acessar para ter a oportunidade de ouvir, né? Nossos irmãos e os trabalhos semanais, né? Facilitar os historiadores de um futuro próximo, né, que somos nós mesmos, e de um futuro remoto que talvez sejamos nós mesmos, né, também em outra encarnação. E Marcos tem um canal também, não é, Marcos? Sim, tem. Pronto, às vezes você coloca lá também alguma palestra, alguma coisa, e outras coisas muito interessantes também. Exato. Que bom, pois é, Afrânio. Se encontra. E aí? Eu queria dizer que o nosso espaço físico está lá no mesmo local. Ontem mesmo, aliás, não foi ontem, foi antes de ontem. Eu estive lá com o jardineiro, está tudo bonitinho. Ai, que bom. Eu queria dizer a seu Afrânio que o senhor tem uma fiscal. Eu moro aqui perto da loja e eu sempre passo por ali. Fico parada, às vezes o pessoal não deve entender nada, mas eu fico parada, olhando, tudo bonitinho, tudo sempre muito bem cuidado. Uma saudade enorme, mas eu passo sempre por lá. Então, eu estou ali fiscalizando e a loja também, viu? Parabéns pelo cuidado que o senhor sempre teve e continua tendo, viu? É o guardião da guardião, loja. isso,
Viu? A loja está tudo muito bem cuidadinho lá. É o guardião mesmo. Hein? A gente vai fazendo o possível, né? Mas está tudo tranquilo. Que bom ver tantos irmãos, né? Nesse momento aí que estamos, né, cada um nos seus lares, mas todos ligados, né, à nossa vontade de querer estar presente nesse trabalho, continua viva e acesa. Muito bom isso. Iranê se comunicou aí no chat, não foi? Vocês viram? Que ela está com o volume todo, mas não consigo, mas continua mudo, e que também não está escutando, parece. Deve ter sido porque ela entrou só com o fone acionado, o microfone não. Quando entra, né? Que pergunta, né? Mas a gente vai aos poucos, vai aprendendo mesmo, né? É um desafio. Para mim, pelo menos, que nunca mexi, não sabia nem mexer. Cristina, uma dica também é que eu aproveito agora, assim, que você, algumas vezes, quando estava mostrando o slide, você estava sem conseguir ler. Se você clicar na barra de cima, você mexe aquilo para o lugar que você quiser na tela. Que barra de cima, Marcos? Porque assim, tem um monte de foto das pessoas. Se você clicar numa barra que é fixa, que tem em cima, você move ela para em cima das fotos? Isso. E tem a opção de você deixar só uma foto, deixar uma fila de pessoas assim na vertical, ou então uma tela com vários quadradinhos. Eu vou treinar. Eu teria que treinar isso uma outra hora, porque eu fico com medo. Como eu não sei, daí eu fico com medo de clicar um treco lá e apagar tudo, tá entendendo? E eu estou aqui sem ninguém para me ajudar. Daí, então, é bom, mas é bom você ter falado. Ótimo, eu vou testar. Muito obrigada. Vou testar para fazer. É onde tem uma partezinha verde, não é, Marcos? É porque tem uma parte fixa onde tem um tracinho que é para ficar você encolher a barra toda e fica só a barra. Sim, eu sei. Tem um quadradinho que você deixa só uma foto e tem uma fila com tem dois quadradinhos, um em cima e embaixo, que você faz a fila vertical de várias fotos. Ou então, e aí tem outro que, assim, vários quadradinhos no sentido horizontal e vertical, que é para você botar todos para aparecerem. Marcos, você topa me ensinar? A gente marca uma hora, você me ensina? Sim, porque daí a gente marca, eu entro lá no Zoom, como eu fiz agora, e daí você me ensina, tá bom? Sim, podemos marcar com os próximos que vão fazer palestra e que ainda também ótimo. Fazer um treinamento, acho ótimo. Boa ideia, viu? Eu gostei dessa ideia também. Pois porque a gente agora tem que fazer isso. Eu sou analfabeta de pai e mãe nesse negócio. Daí olha, e foi ótimo. Para mim está sendo uma experiência ótima, porque eu falei, o quê? Eu ia fazer a palestra